Eu sempre achei que fofoca de escritório era só um barulho de fundo. Até que uma história me fez sentir um aperto no estômago. Você já ouviu algo tão errado que, de alguma forma, todo mundo ao seu redor simplesmente aceita? Porque o que eu descobri sobre uma colega de trabalho não só me chocou, me fez questionar se eu era a única pessoa ali enxergando algo profundamente errado. Eu lembro exatamente onde eu estava, quando tudo começou a parecer estranho. Era uma tarde comum no trabalho, daquelas em que tudo se mistura. O zumbido dos computadores, o som leve dos teclados, pequenos grupos de colegas conversando em voz baixa. Eu já trabalhava naquela empresa há cerca de 2 anos, ainda relativamente nova, ainda tentando entender as pessoas, ainda acreditando que a maioria das coisas era simples, certo e errado, linhas claras, valores definidos. E então tinha a Ana. Ana fazia parte do nosso grupo no trabalho. Era simpática, fácil de conversar, o tipo de pessoa que transformava um almoço sem graça em algo divertido. Mas sempre havia algo por trás, algo pesado que ela levava para quase todas as conversas. O casamento dela. Ela estava casada há cerca de 2 anos, mas se você a ouvisse por tempo suficiente, pensaria que ela estava presa em algo muito pior. Ela reclamava constantemente. Não era só desabafo ocasional, era praticamente todos os dias. Ele não me entende. Ele nunca faz nada direito. Às vezes nem sei por que me casei. No começo, eu tentei ser empática. Quer dizer, relacionamentos são complicados, né? Ainda mais quando se é jovem. As pessoas discutem, se desentendem, é normal. Eu dizia a mim mesma que talvez ela só precisasse de alguém para ouvir. Mas com o tempo, começou a parecer exagerado. Não era só frustração. Era ressentimento. Como se ela já tivesse desistido. Mas em vez de sair, ficasse apenas apontando tudo que estava errado. E eu me lembro de pensar, em silêncio, se é realmente tão ruim, por que ficar? Nunca falei isso em voz alta, não achava que era meu lugar. Mas essa pergunta ficou na minha cabeça, crescendo cada vez que ela reclamava. Ainda assim, nada me preparou para o que eu descobriria depois. E não veio dela, veio de outra colega. Estávamos sentadas juntas no intervalo, conversando sobre coisas aleatórias, quando o nome da Ana surgiu. O tom mudou levemente, sutil, mas perceptível. Aquela mudança que você sente quando algo que não é exatamente leve está prestes a ser dito. E então ela me contou. Aparentemente, a Ana estava envolvida em um caso. Não qualquer caso. Com um homem casado. Um homem que tinha esposa e um filho. E não era algo recente. Já durava 3 anos. 3 anos. Eu senti como se o ar ao meu redor tivesse mudado. No começo, pensei que tinha entendido errado. Talvez fosse exagero. Talvez fosse só boato de escritório. Mas a forma como ela disse não era dramática, não era exagerada. Era calma, direta. Como se fosse apenas algo que aconteceu. E então ela acrescentou outro detalhe. A esposa do homem tinha descoberto. E foi até o antigo trabalho da Ana fazer um escândalo. Foi por isso que ela mudou de emprego. Eu fiquei ali, olhando para ela, tentando processar tudo ao mesmo tempo. As reclamações sobre o marido, a amargura, a frustração. E agora é isso. Não fazia sentido para mim. Ou talvez fizesse, mas da pior maneira possível. O que me confundiu ainda mais foi o que veio depois. Depois de me contar tudo isso, a colega não parecia julgadora. Não parecia chocada. Na verdade, ela parecia compreensiva. Ela até disse algo que ficou comigo. Você ainda é nova. Provavelmente não vai entender. Eu pisquei, quase automaticamente. O que isso quer dizer? Não vou entender o quê? Que ter um caso com um homem casado por 3 anos é compreensível? Que trair o próprio casamento enquanto critica o parceiro é algo normal? Eu não soube como responder. Acho que só dei uma risada sem graça, mas por dentro me senti completamente desconectada do que estava ouvindo. Porque, do meu ponto de vista, aquilo era errado. Não complicar. Não cinza. Só errado. E talvez tenha sido aí que tudo começou a desmoronar para mim. Não a história em si, mas a reação a ela. Porque não foi só aquela colega. Quando comecei a prestar mais atenção, percebi que outras pessoas também não pareciam chocadas. Ninguém defendia abertamente, mas havia uma aceitação silenciosa. Como se fosse só mais uma situação complicada da vida adulta que não precisava ser julgada com tanta dureza. E isso me fez questionar a mim mesma. Eu não tenho muita experiência em relacionamentos. Tive 1 ou 2 namoros inocentes na escola, nada sério, nada complicado.
Desde que virei adulta, nunca estive em um relacionamento realmente comprometido. Mas eu sempre acreditei em certas coisas. Lealdade, honestidade, limites básicos. Para mim, isso não era negociável. Não eram coisas que se adaptam às circunstâncias. Eram simplesmente o mínimo. Então ouvir tudo aquilo não só me chocou, me incomodou profundamente. Porque de repente, parecia que eu era a única reagindo daquele jeito. E eu continuava me perguntando as mesmas coisas. Será que estou sendo rígida demais? Será que estou vendo tudo de forma preto no branco, enquanto o mundo real é mais complicado? Será que pessoas com mais experiência enxergam isso de outro jeito? Porque, se enxergam, o que isso diz sobre o mundo em que estou entrando? E a parte que mais me incomodava nem era o caso em si, era a contradição. Como alguém consegue manter um relacionamento secreto com um homem casado por anos e ainda reclamar diariamente que o próprio parceiro não é suficiente? Como alguém exige compreensão emocional enquanto trai ativamente? Essa era a parte que eu não conseguia aceitar. E quanto mais eu pensava, mais aquilo ficava comigo. Não como fofoca, mas como algo mais profundo. Uma rachadura na forma como eu achava que as pessoas funcionavam. Porque se isso era normal, então talvez eu não entendesse as pessoas tão bem quanto achava. E essa percepção foi muito mais perturbadora do que a história em si. Tentei seguir em frente depois daquela conversa. De verdade. Voltei para minha mesa, abri o notebook, fiquei olhando para a tela como se tudo estivesse normal. Mas minha mente só repetia aquilo sem parar. As palavras, o tom. Aquela forma calma com que foi dito. 3 anos. Um homem casado. Uma esposa. Um filho. E de alguma forma, isso não era o mais chocante para os outros. Naquela noite, não consegui parar de pensar na Ana. Comecei a rever todas as conversas que já tive com ela, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça, que nem sabia que existia antes. A forma como ela suspirava ao falar do marido. Como revirava os olhos. Como dizia que ele não era suficiente de maneiras sutis. Antes, eu achava que ela só estava desabafando. Agora, parecia diferente. Agora, parecia que cada reclamação carregava uma justificativa escondida. Como se ela estivesse construindo um argumento, devagar, silenciosamente, e explicando por que suas ações eram, de alguma forma, aceitáveis. E isso me deixou desconfortável. Porque eu não queria acreditar que as pessoas funcionavam assim. No dia seguinte, eu a vi novamente. Ela estava rindo com um grupo, como sempre. Alegre, leve, completamente normal. Se eu não soubesse de nada, nunca imaginaria o que havia por trás daquele sorriso. Por um momento, eu pensei em simplesmente esquecer. Talvez não fosse da minha conta. Talvez eu estivesse pensando demais. Mas então ela começou a falar de novo, reclamando do marido. Mesmo tom. Mesma frustração. Ele não percebe nada que eu faço. Parece que estou falando com uma parede. Às vezes me sinto sozinha nesse casamento. Todos concordavam, dando respostas rápidas, meio atentas, meio distraídas. E eu só fiquei ali, em silêncio. Porque agora, cada palavra soava diferente. Não era mais só uma esposa desabafando. Parecia algo distorcido. Eu me lembro de olhar para ela e pensar: será que ela se escuta? Será que ela percebe como isso soa? Ou faz total sentido na cabeça dela? Foi nesse momento que senti com mais clareza aquela distância entre mim e os outros. Não física, mas mental. Como se estivéssemos vivendo em versões completamente diferentes da realidade. Mais tarde, fiquei sozinha com a colega que tinha me contado tudo. Não consegui segurar. Você realmente acha isso compreensível? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ela me olhou, surpresa, mas não defensiva. Não é sobre certo ou errado, disse. A vida é mais complicada que isso. Aquilo me irritou mais do que eu esperava. Complicada como? Perguntei. Ela pensou por um momento. Às vezes, as pessoas ficam em casamentos por motivos que você não vê. Pressão, família, expectativas. Talvez ela esteja infeliz. Talvez se sinta presa. Eu entendi essa parte. Mas então fiz a pergunta que mais me incomodava. Então por que não sair? Por que ficar e fazer isso? Ela não respondeu na hora. E naquele silêncio, algo mudou. Porque, pela primeira vez, parecia que nem ela tinha uma resposta clara. Não é tão simples, disse por fim. Essa frase. Eu ouvi tantas vezes depois. Não é tão simples. E talvez seja verdade. Mas ainda assim, existem limites, não existem? Ou pelo menos eu achava que existiam. Nos dias seguintes, comecei a observar mais. Não só a Ana, todo mundo. E percebi algo inquietante. A situação dela não era julgada com dureza. Não porque as pessoas não soubessem que era errado, mas porque não parecia incomum. Isso me assustou.
Não era indignação. Era a familiaridade. Como se esse tipo de história fosse tão comum que já não causava reação forte. E isso me fez questionar algo mais profundo. Isso é normal nos ambientes de trabalho? Essas relações são mais comuns do que eu imaginava? E se são, as pessoas simplesmente aceitam? Ou pior, começam a justificar? Uma noite, voltando para casa de ônibus, fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar. Luzes, pessoas, vidas em movimento. E pensei em algo simples. Que tipo de pessoa eu quero ser? Porque naquele momento, parecia que eu estava diante de uma escolha que nem sabia que existia. De um lado, a ideia de que a vida é complicada, que nada é preto no branco. Do outro, a versão de mim que ainda acredita que algumas coisas simplesmente não estão certas. E eu não sabia se manter isso me tornava ingênua. Ou se abrir mão disso significaria perder algo importante. Na próxima vez que vi a Ana, algo em mim já tinha mudado. Por fora, nada. Eu ainda sorria, ainda conversava, mas por dentro havia uma distância. E quando você enxerga algo assim, não dá mais para desver. Naquele dia, ela estava mais quieta. No meio do almoço, alguém perguntou: "Você está bem?" Ela recitou: "Só coisas de casa." De novo, a mesma história. Mas agora, parecia um roteiro repetido. Ainda assim, todos se aproximaram. "O que aconteceu? Vocês brigaram de novo?" E ela começou: "Ele está distante. Não fala comigo." A voz dela falhou um pouco. E talvez fosse real. Essa era a parte mais confusa. Porque e se ela realmente estivesse sofrendo? Mas então, e o resto? Fiquei ali, dividida. Uma parte de mim queria sentir empatia. A outra não conseguia ignorar o que sabia. E pela primeira vez, me perguntei: alguém pode ser vítima e causar dano ao mesmo tempo? Mais tarde, ficamos sozinhas na copa. Ela fez café. Eu fingia mexer no celular. Então ela falou: "Você já sentiu que não está vivendo a vida que imaginou?" Eu olhei para ela. Ela parecia cansada. "Às vezes", respondi. Ela sentiu. "Você acha que fez as escolhas certas e um dia nada mais faz sentido." Silêncio. E então? Às vezes a gente só precisa de algo que faça se sentir viva de novo. Ela não explicou, mas eu entendi. E naquele momento senti tudo voltar mais forte. Porque agora não era só uma história, era uma mentalidade. Quis perguntar, mas não perguntei. Porque percebi, para ela não era traição, era sobrevivência. E talvez por isso ninguém reagisse tanto. Porque viam como resposta à dor. Mas mesmo entendendo, eu não conseguia aceitar. E foi aí que tudo ficou claro. Não sobre ela, sobre mim. Eu não sou ingênua. Eu só escolho limites diferentes. Sim, a vida é complicada, mas ainda acredito. Existem escolhas antes do limite. Existem saídas. Existem verdades que precisamos encarar. E se cruzamos certas linhas, é complicado, não justifica tudo. Naquela noite, voltei para casa com uma calma estranha. Não porque tinha respostas, mas porque entendi que não preciso ter. Não preciso entender tudo para saber no que acredito. Então quero te perguntar, se você estivesse no meu lugar, você veria isso como algo complicado? Ou sentiria o mesmo que eu? Porque, sinceramente, ainda estou tentando entender se eu sou diferente. Ou se só ainda não aprendi a ignorar. Se essa história te fez pensar, compartilhe a sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias reais que fazem questionar tudo, segue para mais.